uma pergunta que todo cliente hoje tem feito. Poxa, mas eu tenho interesse em comprar uma casa, só que os juros estão altos. Bom, agora, só pra gente falar o bônus do podcast, né? Pra explorar o seu, vamos lá. Seu Big Brain aí. A massa cinzenta. A massa cinzenta do engenheiro. Pedrão, tem uma pergunta assim que eu achei muito legal você contar as possibilidades. Estrangeiro, o brasileiro que é estrangeiro, ele consegue fazer financiamento? Consegue. Então vamos lá, conta para nós. O brasileiro consegue fazer financiamento nos Estados Unidos, né, na compra de casa, tá? Entrada mínima hoje 25%. Existem diversos programas aí de financiamento, desde aquela pessoa que não consegue comprovar a renda, o aposentado que tem o dinheirinho guardado, quer investir esse dinheiro comprando uma casa aqui. Existem programas sem comprovação de renda, como também existem programas comprovando renda, tá? Certo. Documentação, de certa forma, é simples. Processo, a partir do momento que a gente faz toda aquela captação de documentação inicial, você encontrou sua casa com o Marcelo. Isso aí, bora Começamos lá. O financiamento internamente, o banco, 30 a 60 dias você está com as chaves na mão, né? E o interessante do brasileiro, que às vezes gera dúvidas, poxa, Pedro, lá na frente, financiamento para 30 anos, eu já tenho 60, eu posso pegar um financiamento? Pode, não tem essa restrição aqui nos Estados Unidos, como tem no Brasil. Com a idade você adquiriu o financiamento de 30 anos. E por quê? Não tem restrição. Tem uma explicação para isso? Cara, porque aqui o fluxo do mercado é muito grande, né? Então hoje você vai vender a casa, né? Quem tem a casa hoje e vai vender, você não precisa quitar o seu imóvel para você vender a casa, como é no Brasil. Ou seja, aquele vendedor que está comprando a sua casa, ele vai comprar a sua casa através de um cartório. Esse cartório quita o financiamento que você tem e você recebe a diferença do dinheiro. Ou seja, o processo de venda é muito fácil, né? Então não tem essa restrição aí com relação à idade nos Estados Unidos hoje. E uma pergunta até que já me surgiu aqui. No financiamento você tem a opção de fazer seguro do mortgage, não tem? Você tem a opção de fazer seguro do mortgage, sim, sem dúvida. Porque é uma pergunta que o brasileiro faz, porque no Brasil o financiamento sempre tem um seguro embutido, porque se a pessoa teoricamente faltar, o seguro você tem a opção de fazer o seguro do mortgage, tá? Que seria um seguro completamente à parte, né? Que o pessoal chama aqui de umbrella, né? Mas o que mais é feito o brasileiro ele compra a casa aqui e abre uma empresa para colocar a escritura debaixo da casa. Perfeito. E com isso, ele coloca mais pessoas dentro dessa empresa. Ou seja... São sucessores. Se uma pessoa vem a falecer, não tem toda a burocracia de governo e retenção, né, daquele ganho de capital, e ia ficar muito mais fácil para o outro sucessor já estar administrando aquele imóvel. Então, essa é a forma mais segura do que você contratar um seguro, porque aí você vai ter toda a burocracia de verificar, poxa, o que aconteceu ou não. Dessa forma já é linear, né? E fica muito mais simples. Pedro, agora tem uma pergunta. Aquela pergunta que é a seguinte, uma pergunta que todo cliente hoje tem feito. Poxa, mas eu tenho interesse em comprar uma casa, só que os juros estão altos. Eu tenho uma opinião que eu quero escutar a tua, mas depois a gente complementa junto, mas assim, queria que você falasse essa circunstância. Os juros altos, vai baixar, não vai baixar? Que dia, como, quando, o que fazer, como fazer? Explica aí, manda bala. Bom, acho que são duas perguntas, né? Se o juros vai baixar ou se não vai baixar, né? A gente sempre tem, o juros é cíclico, né? Ele vai, sobe e depois desce. É da mesma forma se eu te perguntar, Marcelão, semana que vem vamos comprar uma ação da Apple, você acha que vai estar mais alta ou mais baixa? Quantas variáveis tem aí para você dar essa resposta? Mesma coisa os juros, né? O que eu posso falar é que hoje o juros está tendendo a uma baixa. Você vê as reuniões que teve aí do Fed, né? Como tem um pessoal que se reúne no Brasil para determinar a taxa Selic, né? Sim, e eles manteram, né, a mesma faixa. Então, a gente está vendo aí uma previsão do juros, sim, começar a baixar. Porém, tem muitas... E isso precisa tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que falam, poxa, então eu vou esperar o juro baixar. Cara, o que acontece? Sempre que a gente aprende, né, a comprar alguma coisa, o que se fala? A grande compra está onde? Na negociação de compra, como você consegue comprar. Você tem poder de compra. Poder de compra, mas eu digo, na negociação de compra do valor que você está pagando. Né? O que eu quero dizer isso daí? Se hoje você tem uma casa que vale $400 mil, com juros alto,
do jeito que está, e tem um indivíduo que pensa, vou esperar baixar os juros. O que acontece? Hoje a demanda está muito mais alta do que a oferta, ainda mesmo com juros mais altos. Quando esses juros baixar de uma certa forma, essa demanda vai ficar mais alta ainda. Ou seja... Vai subir o preço da casa. Aquela casa que custava 400 vai para 450, 500 mil dólares, que é o que aconteceu há 2 anos e meio atrás. Se a gente fizer conta, e fizer conta da seguinte forma, 400 mil com o juro de hoje, parcela tal, versus 500 mil, quando você quiser esperar, né, com juros tal. A parcela de hoje ainda é mais barata do que a parcela futura, porque a casa vai estar valendo mais. Os juros estão mais baixos. Exatamente. Né? Então, o que a gente instrui o cliente? Compre a casa hoje, onde você tem, no mercado que está hoje, poder de negociação com o vendedor para acertar o quanto que vai valer sua casa, porque o valor da sua casa que você pagou, ele não vai mudar ao longo do tempo. Porém, os juros ao longo do tempo, você pode trocar esses juros refinanciando a sua casa. Perfeito. Né? Então, muito legal. A ideia é, compre hoje, negocie o valor da sua casa, porque, quando os juros baixar, você refinancia. Você está falando uma coisa que me veio uma circunstância da pandemia, que estava aquela euforia de compra de casa, os juros estavam 3, 4... 2,5%, 2%. Eu lembro que chegou a 2%. Chegou? Um cliente meu fez a 2,6%. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu vi cliente fazendo financiamento, na época, 3,80%, 4%. O juros está ótimo, preciso aproveitar. Mas era uma casa que, na época, valia 500 mil dólares e estava pagando 600. Quer dizer, ele estava botando 100 mil dólares a mais por conta do aquecimento do mercado na época, né? Para ter aquela ânsia de ter aqueles juros. Eu lembro que às vezes a pessoa listava uma casa para vender, tinha 15, 20, 30 ofertas. Uhum. Ou seja, era um leilão. Então quem pagasse, era um leilão total. Quem pagasse mais levava, né? E o jurar porque o juros está barato e vamos fazer. Exatamente. Eu falo bastante isso para o cliente, é o seguinte: você está pronto para fazer a compra da casa? Você tem condições de fazer a compra da casa? Porque qual vai ser o melhor momento? É esse momento. Se você tem o recurso. Sim. Né? Então, eu tenho visto hoje o mercado acomodar casas que a pessoa às vezes pagou lá 100, 150 mil dólares. Hoje o mercado, né, deu uma estabilizada. Sem dúvida. E hoje você tem oportunidade de compras melhores. Que o vendedor... Aí acho que uma dica legal que você pode falar, que eu estava observando essas possibilidades de negócio. Quando o vendedor te dá um crédito e você, né, pode fazer, que vocês falam, a aquisição dos juros, não é isso? Isso. Você é uma outra circunstância legal. Você tem algumas formas de você baixar os juros. Né? Sempre tem negócio. Sempre tem negócio. Isso que é legal. Né? Sempre tem. Então, existe possibilidade de baixar os juros, às vezes dando mais entrada, às vezes pegando uma ajuda do vendedor num desconto, num crédito, né? Para você estar comprando um pouco, né, de juros, baixando essa possibilidade dos juros base que você vai ter. Você pode ir nessa compra, né, Pedro? Você pode ficar o quê? 2, 3 anos com juros melhores, mais ou menos, é isso? Isso é mais para o mercado doméstico, tá? Sim, mais para o mercado doméstico você tem algumas outras opções diferentes para o estrangeiro. Focando no estrangeiro, você pode pegar o crédito tanto do vendedor para te ajudar na compra dos seus juros, ou você pode estar pagando para você ter um juros melhor. Perfeito. Fora outras formas, né? Dar um pouquinho mais de entrada que melhora os juros. A fórmula é o seguinte: a partir do momento que você começa a reduzir o risco do banco, o seu cenário começa a melhorar. Né? É sempre uma proporção entre risco versus, né, retorno aí do banco. Essa é a dica de ouro, porque às vezes a pessoa fica naquela, não vou comprar, vou esperar baixar o juro. Gente. Olha, eu tenho um cliente... E se arrepende. Eu tenho um cliente que falava comigo no ano passado: Pedro, eu não vou comprar... No ano passado. Eu não vou comprar porque em abril, não sei de onde saiu essa notícia. Sim, cara. Sempre tem porque em abril vai estar baixo os juros. A mesma pessoa está pagando aluguel até hoje. E o aluguel subiu. Deixou de comprar a casa porque a casa valorizou pra caramba, né? Esperando uns juros que ele não sabe qual que vai ser. Ou seja, foi exatamente o que você falou. Você tem condição de comprar hoje? Compre agora. Negocie o máximo que você conseguir o valor da casa. A questão dos juros, lá para frente, e a adequação de conta. Exato. A adequação de conta. Exato. Essa é a dica aí, ó. Quem quer, não vai. E financiamento é com o Pedrão. É isso aí. Precisando de mais informações, detalhes, por favor. Land You Mortgage. Me contate. E Pedro Júlia. Querendo ver casa, né? Conhecer um pouquinho do mercado. Marcelão aí, 100%. Isui, é nóis. É nóis, Marcelão. Um beijo pra vocês.